Oi pessoal, meu nome é Bruno e nesse vídeo da Escola de Fisiologia e Farmacologia eu vou abordar algumas questões de revisão sobre as propriedades elétricas do coração. Se algum de vocês não teve acesso a essas questões ainda, eu vou deixar na descrição um link para as questões e o gabarito delas. A primeira questão vai perguntar qual das seguintes condições do nó sinusal vai causar uma diminuição na frequência cardíaca. E para a gente responder isso aqui, é interessante saber um pouco mais sobre a ritmicidade elétrica das fibras do nó sinusal. Esse assunto já foi abordado num vídeo anterior, então eu vou só fazer uma revisão bem rápida sobre isso aqui. Para essa ritmicidade acontecer, primeiro vai ocorrer o vazamento de sódio para o interior da célula. E isso vai acontecer porque vai ter muito sódio fora da célula. Assim vai ocorrer esse vazamento para dentro, devido a essa concentração extracelular alta de sódio. Com o sódio entrando, o potencial da membrana vai começar a aumentar, já que o sódio é um íon positivo. Quando esse potencial chega a menos 40, vai ocorrer a abertura de canais sódio-cálcio, que vai fazer com que mais íons positivos ainda entrem na célula, causando essa despolarização rápida. Porém, depois de um tempo, esses canais de sódio e cálcio vão fechar e vão se abrir canais de potássio, que na verdade vão fazer com que saia potássio da célula. O potássio, sendo um íon positivo, quando ele sai da célula, ele vai diminuir o potencial da membrana, causando uma repolarização e depois uma hiperpolarização. Porém, esses canais de potássio também vão se fechar uma hora. E quando eles se fecham, o vazamento de sódio, que estava sempre ocorrendo, vai superar o effluxo de potássio. E assim vai começar a aumentar o potencial da membrana de novo e o ciclo vai se repetir. Dessa forma, a gente pode ver que a resposta dessa primeira questão vai ser o aumento da permeabilidade de potássio. Por que isso vai diminuir a frequência cardíaca? Porque se a permeabilidade de potássio aumentar, quer dizer que mais potássio vai sair. Com mais potássio saindo, vai ser mais difícil para o influxo de sódio, que ocorre por causa da concentração que eu falei antes, supere esse effluxo de potássio. Vai demorar mais para que isso ocorra. Então a frequência cardíaca vai diminuir. A segunda questão pergunta sobre o retardo que ocorre no nó atrioventricular e no feixe atrioventricular. Ele quer saber a causa e a importância desse retardo. Para a gente responder isso aqui, é interessante falar um pouco sobre os nodos e as vias internodais. Bem, para que o impulso cardíaco chegue no nódo atrioventricular, ele vai ter que primeiro sair do nódo sinusal. Isso vai acontecer principalmente por faixas especializadas do tecido atrial, que tem até 1 metro por segundo de velocidade de condução, que vão ser a banda interatrial anterior, que vai cursar anteriormente até o átrio esquerdo, e as vias internodais anteriores, média e posterior, que vão levar esse impulso até o nódo atrioventricular. Chegando no nódo atrioventricular, vai ocorrer uma desaceleração da transmissão do impulso. Isso por quê? Porque no nódo atrioventricular ocorre uma baixa quantidade de junções comunicantes. As junções comunicantes elas permitem o transporte de íon entre as células. Como existem menos junções comunicantes, esse transporte vai ser dificultado. Dessa forma, vai ocorrer um retardo do impulso e o átrio vai acabar se contraindo primeiro que os ventrículos. Isso é importante por quê? Porque é importante que o átrio esvazie todo o seu conteúdo nos ventrículos antes que os ventrículos se contraiam. E aqui a gente já tem a resposta da segunda questão. A causa vão ser a diminuição, ou vai ser uma quantidade baixa de gap junctions, que são as junções comunicantes, e a importância vai ser o esvaziamento efetivo dos átrios. Para a terceira questão, ele vai perguntar o que torna a condução das fibras do sistema de Purkinje ventricular mais rápidas que a das fibras do nódo atrioventricular. Para responder essa questão, é interessante a gente ver um pouco sobre o sistema de Purkinje ventricular. Qual é que vai ser a rota desse sistema? Primeiro, ele vai começar uma parte do feixe atrioventricular, que vai se prolongar pelo septo interventricular, se dividindo em 2 ramos, que vão cursar em direção ao ápice cardíaco. Esses ramos vão se dispersar lateralmente e vão retornar à base do coração. As extremidades finais de cada ramo, na base do coração, que vão estar indo em direção à base do coração, vão penetrar o miocárdio e ficar contínuo com as fibras musculares, que vão transmitir esse impulso cardíaco já a uma velocidade menor,
E por que as fibras de Purkinje vão transmitir esse impulso com velocidade maior? Para saber isso, a gente tem que primeiro ver as características dela, que são que ela possui fibras muito calibrosas, tem uma permeabilidade alta das junções comunicantes e que pouco ou nada se contraem durante a transmissão do impulso. Então isso vai contribuir para a velocidade desse impulso, de transmissão desse impulso. Como eu disse antes, as junções comunicantes permitem a passagem de íons entre as células. Então, com a permeabilidade alta dessas junções, o íon vai passar mais facilmente e o impulso vai se transmitir mais rápido. Quão mais rápido? Essas características vão permitir que as velocidades do impulso no sistema de Purkinje sejam cerca de 6 vezes maior que a do músculo ventricular comum e 150 vezes maior que as fibras do nó do átrio ventricular. Então, a resposta aqui da terceira questão, o que vai tornar a condução das fibras de Purkinje mais rápidas, vai ser justamente a permeabilidade alta das junções comunicantes. A quarta questão, ela vai trazer um texto sobre a síndrome de Stokes-Adams. Vocês do segundo semestre não têm necessidade ainda de conhecer essa síndrome, mas eu trouxe aqui porque ela tem um relacionamento muito próximo com um dos conteúdos, que é o nódo sinusal, e a sua função como marca-passo cardíaco. Então aqui esse paciente do texto estava tendo uma bradiarritmia, que é uma frequência irregular lenta do coração, dos batimentos do coração, e crises convulsivas. Para a gente entender o que estava acontecendo aqui e o que estava causando essa síndrome, é interessante a gente ver um pouco sobre a função do nódo sinusal como marca-passo cardíaco. Como eu expliquei antes, o nódo sinusal vai ter uma capacidade de excitação intrínseca rítmica. Mas, na verdade, outras estruturas do coração também vão ter essa capacidade, como as fibras do nódo atrioventricular e as fibras de Purkinje. E por que logo o nódo sinusal é o marca-passo cardíaco e não essas duas? Isso ocorre porque o nódo sinusal ele consegue atingir o seu limiar antes do que as fibras do nódo atrioventricular, que conseguem atingir o seu limiar antes do que as fibras de Purkinje. Dessa forma, o nódo sinusal vai ativar essas outras fibras antes que elas possam se ativarem intrinsecamente. Assim, a gente pode ver que, caso ocorra um bloqueio no nódo sinusal, vai ocorrer um fenômeno chamado de marca-passo ectópico, que é quando outra estrutura do coração, que não o nódo sinusal, se torna responsável pela frequência dos batimentos. Mais frequentemente, o nódo atrioventricular ou alguma estrutura no feixe atrioventricular. Porém, caso ocorra um bloqueio atrioventricular, que significa que o impulso cardíaco não vai chegar nos ventrículos, o marca-passo ectópico vai ocorrer no sistema de Purkinje. Esse fenômeno é chamado de escape ventricular. O problema é, como essas fibras de Purkinje estavam sobrepujadas antes pelo nódo sinusal, estavam sendo ativadas apenas pelo nódo sinusal, ela vai demorar de 5 a 20 segundos para começar a se excitar intrinsecamente. Essa demora de 5 a 20 segundos quer dizer que nesse tempo vai chegar menos sangue ao cérebro. Isso pode causar desmaios e convulsões, que é justamente o que ocorre na síndrome de Stokes-Adams. Então, sabendo disso, a gente pode responder que o que vai causar a síndrome de Stokes-Adams vai ser o bloqueio atrioventricular. A quinta questão, ela vai perguntar sobre a estimulação simpática do coração e quais vão ser os seus efeitos. Vocês já viram um pouco disso, eu acho. Então eu vou fazer apenas uma revisão rápida sobre essa estimulação simpática do coração. Ela vai começar quando o estímulo simpático libera noradrenalina, e a noradrenalina vai estimular receptores beta-1 adrenérgicos. Não se sabe ao certo o mecanismo de ação pelos quais esses receptores vão causar o aumento da frequência da força dos batimentos cardíacos, mas acredita-se que isso ocorre pelo aumento da permeabilidade dessas fibras aos íons sódio e cálcio. E o que esse aumento da permeabilidade vai mudar? Bem, como a gente viu naquele gráfico antes, se ocorrer um aumento da permeabilidade aos íons sódio e cálcio, quer dizer que aquele influxo que vai ocorrer de sódio para dentro das células, no nódo sinusal, vai ser maior. Então, vai demorar menos tempo para que seja atingido o limiar de ação que vai deflagrar a contração do coração. Como vai demorar menos tempo para que isso ocorra, a frequência cardíaca vai aumentar. E a força dos batimentos cardíacos? Acredita-se que, pelo menos em parte, ela aumente por conta do aumento de cálcio intracelular, já que o cálcio tem uma função muito importante na contração muscular. Assim a gente chega à resposta, que é o inotropismo positivo.
quando a força de contração do coração aumenta. E essas foram as questões que tinha para hoje. Obrigado para quem acompanhou até agora.